Bom dia, galera. Você vendedor, você sabe que tipo de vendedor você é? Você é um farm? Você é um hunter? E você, empresário, sabe qual desses dois tipos de vendedor a sua empresa precisa? Bom, hoje eu vou explicar um pouco, dar uma leve pincelada do que vem a ser um vendedor farm e um vendedor hunter, tá? Se você é aquele vendedor que busca um relacionamento mais estreito com seu cliente, você faz aquela venda mais demorada, aquela venda mais elaborada, onde você realmente cativa o cliente e fideliza o cliente, tá? Você é um vendedor farm. E o interessante do vendedor farm é que muitas vezes ele inclusive costuma ficar tão íntimo do cliente, tão amigo do cliente, que ele chega aí a festas pessoais na casa do cliente, costuma sair com o cliente como amigo, tá? Ou seja, esse vendedor realmente ele cativa o cliente. Pode-se dizer inclusive que o cliente acompanha o vendedor para onde ele for. E é o que realmente acontece. Na maioria das vezes, esse vendedor, para onde ele vai, ele leva o cliente, certo? E quais são as vantagens? Essa realmente é uma das vantagens, que é a cativação do cliente, tá? A fidelização do cliente. E quais são as desvantagens? As desvantagens é que esse vendedor ele não consegue ou não se esforça, na verdade, entre aspas, para conseguir vender em quantidade, certo? Até mesmo porque a venda dele é uma venda mais elaborada, mais direcionada, vamos assim dizer. O que é farm? Farm, para quem não sabe, é fazendeiro em inglês, e é isso que realmente é o vendedor farm. É um fazendeiro que cuida ali das suas criações, do seu rebanho, por isso a denominação farm para ele, tá? Já o vendedor hunter é aquele vendedor que busca sempre bater as metas. Todo mês ele quer bater meta, e alcança, geralmente as conseguem, tá? É característica do vendedor hunter, mas ele não tem compromisso nenhum com fidelização do cliente. Ele não fideliza o cliente, certo? E se essa fidelização não acontece pelo produto que ele vende, se depender do vendedor hunter, essa fidelização não vai acontecer, ela não chega, tá? Então essa é uma característica do vendedor hunter. É aquele vendedor que busca sempre bater a meta, ou seja, o interessante para ele, o que ele foca é único e exclusivamente em números, tá? Alcançar metas, bater metas e ganhar muito dinheiro. Esse é o vendedor hunter. Agora, com relação à empresa, qual o vendedor que seria ideal para a sua empresa? Ora, se a sua empresa tem um produto que se fideliza por si mesmo, tá? Onde realmente você só precisa de volume, ou seja, só precisa colocar o seu produto no mercado e o seu produto fideliza o cliente, aí eu diria que você precisa de um vendedor hunter. Agora, se o seu produto precisa sempre de ter uma manutenção, de ter um pós-venda, de ter uma visita constante ao cliente com uma certa frequência, aí eu indicaria para a sua empresa um vendedor farm, tá? Existe vendedor que seja farm e hunter ao mesmo tempo? Existem vendedores que sabem trabalhar tanto da forma farm como forma farm, e existem vendedores que sabem trabalhar também com a forma hunter em conjunto, tá? São poucos vendedores assim, certo? E com essa característica, mas existem. E esse vendedor seria o ideal. Trabalhar quando precisa ser hunter, precisa alcançar a meta, ele ser realmente hunter, e fidelizar o cliente quando precisa realmente manter aquela conta especial, aquela conta que se compra muito, que dá muito lucro à empresa.
ele precisa de um vendedor hunter para manter esse cliente, um vendedor que seja mais atencioso ao cliente. E existe esse vendedor que trabalha de ambas as formas. Mas é isso aí. Dar um exemplo de empresas, eu acho que telefonia, por exemplo, telefonia é uma empresa que é um ramo empresarial que precisa de vendedores hunter. Por quê? O que você vende muito, você precisa de um vendedor que venda muitas linhas, em um curto espaço de tempo, certo? Que traga muito volume. E no final das contas, o que vai fidelizar o cliente, na verdade, seria o serviço que essa empresa de telefonia vai prestar ao cliente. Ou seja, não é o vendedor que fideliza o cliente. Então essa é uma característica de vendedor, de uma empresa que precisa de um vendedor hunter. E uma empresa que precisa de um vendedor farm? Bom, empresas, eu acho que já seriam empresas que vendam realmente bens de consumo, como por exemplo uma loja de roupas, ou que vendam alimentos, tá? Loja de alimentos. Esses clientes, esses empresários, eles precisam realmente de um vendedor farm, ou seja, um vendedor que vai cativar o cliente, trazer o cliente para a loja e fidelizar esse cliente para que ele volte na semana que vem ou no mês que vem. Ou seja, esse cliente ele tem um retorno constante. Você precisa sempre estar vendendo ou revendendo o seu produto, o que não é o caso da telefonia. A telefonia você vende uma vez e está vendido e pronto. E é a prestação do serviço que vai cativar ou não o cliente, certo? Então tá aí uma explicação, uma breve pincelada do que é o vendedor farm e o que é o vendedor hunter. E espero que vocês tenham gostado e entendido, ok? Um abraço, valeu!